me angustiava demais ver os pais chegando com o filho usando droga há 20 anos e eles negando aquele uso, e o filho detonado usando crack, usando drogas, a família toda desestruturada, pais adoecidos no processo da codependência e adiando muito a busca de auxílio profissional. Isso me motivou muito a criar um currículo para pais, para prevenção primária, ajudando a lidar com as emoções, ajudando a desenvolver os aspectos positivos da personalidade e ajudando a compreender os fenômenos que acontecem internamente com o sujeito, na área de prevenção e ao adoecimento mental. Atividade física e dieta é uma recomendação simples, que é feita para a saúde física. Mas de um ponto de vista de saúde mental, do que a gente se alimenta e o que a gente pratica do ponto de vista comportamental para gerar mais saúde mental. Eu vejo que o problema da droga é um dos recursos que o sujeito utiliza para se nutrir, para que ele encontre paz. A dicotomia entre o sagrado e o profano no universo da droga é muito clara, porque os pacientes muitas vezes eles estão buscando uma conexão com o sagrado, só que eles buscam a conexão com o sagrado em algo que vai trazer para eles dependência e não autonomia, que eu acredito que seja uma das características da personalidade amadurecida. Outro aspecto da religiosidade e da espiritualidade na dependência química é a importância dos grupos de suporte, os grupos de apoio, que é o conceito de coping. Isso fica muito claro, por exemplo, no AA, no NA, em que os sujeitos se conectam a partir da vulnerabilidade deles e tem um sentido sagrado aquela reunião, existe um apadrinhamento e um vínculo que é muito poderoso e que ajuda os pacientes a saírem dessa dimensão da adoração ao profano e caminharem para a adoração a algo que é sagrado e que traz para eles funcionalidade e não disfuncionalidade. Né? Nesse sentido mais interno, a minha experiência com a dependência química, surgiu o livro, né, que é o livro Dependência Química e Espiritualidade, onde a gente compartilha um pouco dessa experiência e dessas reflexões, e uma delas é essa dimensão do altar interno. A gente observa um fenômeno, nos casos de dependência química mais grave, em que parece que a vida do sujeito ela passa a existir em função da droga. Todos os temas estão conectados em função disso. A gente vê as cidades sendo construídas, por exemplo, em torno de igrejas. Aquele é um sentido simbólico, um senso do que é sagrado para aquela comunidade e toda a comunidade se organiza. Eu acredito que um dos mecanismos é ajudar o paciente a ir esvaziando esse sentido do sagrado da droga, que ocupa o seu altar interno, e ajudando a ocupar de algo que possa ser mais funcional. Eu acredito que aí esteja uma das explicações do mecanismo da conversão religiosa profunda, quando a gente ouve essas histórias, que o sujeito estava afundado na Cracolândia e despertou uma espiritualidade, uma religiosidade. Claro que isso não acontece com todo mundo, muitos dependentes químicos passam pelas formas de tratamento com cunho religioso espiritual nas comunidades terapêuticas, ou mesmo nas igrejas, mas eles não têm essas experiências, porque eu acredito que esse altar interno ele não foi acessado. A droga ainda continua sendo sagrado e a experiência religiosa espiritual ainda fica periférica nesses contextos. Claro que eu acredito que não é só o aspecto religioso espiritual que vai ajudar o paciente, existe a importância da psicoterapia, do suporte familiar, da medicação. Ajudar o dependente químico, independentemente da religião que ele diga professar. O que a gente observa na prática é isso também. Se dizer simplesmente católico, espírita, protestante, significa muito pouco na prática, porque é um sistema de crenças exterior. O paciente, um católico é diferente do outro em relação à crença em alguns aspectos doutrinários da religião. As religiões elas têm manifestações muito individuais do ponto de vista íntimo, do ponto de vista doutrinário, de compreensão a respeito de um determinado conteúdo, diferentes experiências cognitivas, emocionais e comportamentais. Então, é muito interessante ajudar o paciente a rever as crenças dele. Uma metáfora que eu uso, que é o seguinte, o paciente em dependência química, ele tende a achar, em muitos casos, não estou generalizando, mas a gente encontra isso com uma certa frequência na prática, que os outros é que deveriam fazer as coisas por ele. Em geral, ele se coloca numa posição vitimizada e os outros são responsáveis por ele estar sofrendo. Eu gosto de usar essa metáfora para ajudar o paciente nesse sentido.
Imagina uma corrida de bastão. A sucessão na ancestralidade vem com a geração anterior suando, sofrendo, trabalhando, entregando o bastão e a vida seguindo. O dependente químico, ele fica às vezes numa postura do final da corrida, ele acha que está todo mundo correndo em função dele. Ele acha que ele pode dilapidar o patrimônio da família, assumindo uma postura de herdeiro, ao invés de ser o sucessor. Então ele fica aguardando que tudo chegue para ele, ao invés de ele se colocar no movimento junto da família. E essa crença muitas vezes prejudica muito, mesmo que haja suporte religioso, mesmo que haja suporte espiritual, mesmo que haja psicofarmacologia associada, a mudança de postura, de caminhar de herdeiro para sucessor, eu acredito que seja algo muito importante na dinâmica da dependência química enquanto crença, para que os comportamentos dele sejam estimulados à autorresponsabilização, à proatividade, a fim de que ele consiga alcançar a autonomia. Porque a grande dicotomia entre a palavra dependência e o outro polo é o de autonomia. Então, todas as iniciativas que promovam o indivíduo na direção da autonomia são recursos que podem ajudá-lo. Ao contrário, a religiosidade e a espiritualidade, se não bem utilizada, pode inclusive se tornar também um processo de dependência. E é nesse sentido que a gente tem que trabalhar no dia a dia, com caso a caso, para ajudar a pessoa a entender o que é recurso e o que é interferência na vida dela nesse sentido.